começa a vir as imagens de gente com a bandeira do México, tacando fogo em carro da polícia e tal. Pro Trump, é legal falar isso. Ó, tô colocando a Guarda Nacional, tô mandando aqui os Marines, que são os fuzileiros navais, porque a gente tem que controlar o caos social que existe aqui em Los Angeles. Inclusive, Los Angeles é uma das áreas dos Estados Unidos onde existem mais membros de gangues. Gangues aí de latinos, né? Então, pra ele, essa guerra é uma guerra que vale a pena. Agora, guerra contra universidade, guerra contra a China, guerra comercial, uma coisa que economicamente não faz sentido e politicamente também não. Aham. Sobre o que está acontecendo lá na Califórnia, lá também não é nada que o Trump não tivesse dito que ia fazer também, não é? Exato. O que exatamente está acontecendo lá, hein, professor Ricardo Marcílio? Então, que nem eu falei, né? Los Angeles é uma cidade que fica na Califórnia e ela tem um número de hispânicos muito grande. Lá, da primeira vez que eu fui lá, é bastante normal. Por exemplo, tem rádios que são em espanhol, né? Então, assim, tem os outdoor lá, eles estão escritos em inglês e em espanhol também. Eu cheguei a ver uns em coreano também, mas esse menos, assim. Tinha quase tudo lá é meio que inglês e espanhol, sabe? Então, só para dar o contexto que, assim, tem muita gente lá que fala espanhol mesmo, direto, tudo quanto é lugar. Eu fui, uma vez eu tava, da segunda vez que eu fui, eu tava com a minha esposa, a gente foi entrar numa loja, e, bom, a moça da loja sacou logo de cara que a gente não era dali, tinha cara de latino, então ela já veio falando espanhol, que me atrapalhou, porque eu não entendo nada de espanhol. Aí eu, não, inglês, por favor, não sei o quê. Mas, sim, tem muita galera lá hispânico, né? E aí... Então, e num dos bairros, bairro de Paramount, se eu não me engano, é um bairro que 85% da população se define ou como hispânica ou como descendente de hispânicos. Nossa, quase todo mundo. Exato, né? E começou a rolar uns rumores, até o próprio ICE, que é o organismo de fiscalização para deportação, alegou que foi desinformação que eles não sabem quem implantaram. Mas começou a rolar uma informação, porque existem muitos trabalhadores hispânicos que ficam fora de lojas de departamentos, de materiais de construção, que aí quando vai um empreiteiro, vai alguém realizar alguma compra, fala assim, você comprou o quê? Você quer que eu faça o trabalho para você? Você quer que eu conserte, sei lá, enfim, né? Oferecer sua mão de obra aí como um diarista. E começou a rolar que no estacionamento dessa loja de material de construção de departamentos, o ICE ia fazer uma política de deportação em massa, que eles iam prender todo mundo, enfim. Isso foi na sexta-feira, né? E na sexta-feira, realmente, teve uma operação em Los Angeles que prendeu 44 pessoas, que é um número relativamente alto, né? A gente fala de ele tá prendendo mais ou menos 600 por dia, mas nos Estados Unidos como um todo. Só em Los Angeles foram 44. Então a notícia é que 44 foram presos, que ia fazer uma batida nessa loja de departamento. Na loja de departamento, a galera começou a se manifestar. Porque imagina... Poxa, desses 85%, existem vários que são indocumentados, que são imigrantes irregulares. Mesmo que você não seja, pode ser que o seu irmão, que o seu sobrinho, que o seu vizinho... Eles falam, tem muita gente aqui que convive com a gente que a gente sabe que não tem o documento aqui pra estar e o cara pode ser deportado a qualquer momento. Então as pessoas começaram a pegar ali bandeiras do México, começaram a se manifestar. A polícia da Califórnia mesmo, né? Foi reprimir aquelas manifestações... Só que acabou descambando para o lado da violência. Nisso, já entra na polêmica até mesmo constitucional, porque, não sei se você viu também, o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, falou que ele vai processar o Trump, e o Trump falou que pode até mandar prender o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Por quê? O Trump, ele, teoricamente, como é um estado muito federalista, poxa, o estado da Califórnia, ou talvez a prefeita de Los Angeles, tinha que lidar com essa situação. O Trump, ele convocou a Guarda Nacional dos Estados Unidos. 2.000 membros. A Guarda Nacional, como que funciona, Igor? A Guarda Nacional, ela é um poder estadual, pertence aos estados, só que quem faz o financiamento, faz o treinamento, é o governo federal. Geralmente, se o governo federal vai utilizar a Guarda Nacional, tem que ser em coalizão com o governo estadual. Então, deveria pedir autorização para o governador da Califórnia para poder utilizar os membros da Guarda Nacional. Exceto em algumas situações. Se, por exemplo, tiver algum tipo de risco democrático, ruptura da Constituição. E o Trump alegou isso. Poxa, eu estou colocando uma ordem aqui, que é uma ordem de deportação, está tendo uma série de protestos, e a prefeita incompetente de Los Angeles e o Gavin Newsom. Falou assim, o Trump falou, né? O Gavin Newsom até é um cara legal, mas ele é incompetente, vai fazer o quê, né? Assim. E o Gavin Newsom não consegue dar conta da situação.
Então ele usou os poderes do governo federal e convocou um membro da Guarda Nacional sem autorização do estado da Califórnia. Para ter uma noção, a última vez que isso aconteceu nos Estados Unidos foi há mais ou menos uns 60 anos, quando no Arizona, o presidente dos Estados Unidos, ele convocou a Guarda Nacional à revelia do governador do Arizona, porque estavam acontecendo marchas em relação aos direitos civis, do movimento negro, e o governador do Arizona era um cara totalmente segregacionista do ponto de vista racial. Falou, não, isso aqui é anticonstitucional, então a gente tem que defender, Guarda Nacional vai ser utilizada à revelia mesmo do que o governador considera como essencial. Aham. E ele utilizou. Só o governador da Califórnia fala que, na verdade, o Trump só tá fazendo isso porque ele quer chamar atenção, porque existem outras crises no seu governo. E eu concordo um pouco com essa visão também, né? Porque, como eu falei, politicamente para ele é sensacional que tem um caos num estado que é governado por democratas e uma cidade que é governada também por uma prefeita democrata. Então ele convoca os membros da Guarda Nacional sem autorização do governo do Gavin Newsom e eles não podem usar como força policial. A única coisa que eles estão fazendo é cercando alguns prédios ali oficiais, mas inclusive com armamento, segundo o próprio Trump, tá? Sem munição, porque eles não podem usar, não podem reprimir qualquer tipo de manifestação com o uso da força policial. Só que quando chegaram os membros da Guarda Nacional, aí a população ficou ainda mais revoltada, que foi no dia de hoje, porque na sexta-feira foram manifestações intensas, no sábado também. Domingo tinha arrefecido um pouquinho. Aham. Hoje voltou, quando a Guarda Nacional chegou, que foi na segunda-feira, voltaram com os protestos, tacando fogo, pedra em carro de polícia, tá? E falando que a população ali não vai ser deportada, tanto vai ser legal, sem documentada, enfim. Além dos membros da Guarda Nacional, a gente teve o Pete Hegseth, que é hoje o chefe do Pentágono, ou seja, o Trump, né? Convocando os Marines, os fuzileiros navais. 700 fuzileiros navais estão se deslocando em direção a Los Angeles para também coibir as manifestações. Esse é a elite da parada, né? Exatamente. Isso aí que os caras mandam pra resolver problema sei lá, pra matar terrorista, né? Lá do outro lado do mundo e tudo mais, os caras estão mandando pra Califórnia. Para a pra população civil ali, né? Tá certo que também tem, né, pessoa fazendo protesto, legal, tal, enfim. Mas a gente tá falando de usar contra a população civil americana. Na minha visão, isso está sendo feito para expor que os democratas são incompetentes, que não conseguem lidar com a situação, e para meio que, assim, parar de falar um pouco em falhas do governo Trump, que são essas brigas, essas questões econômicas que, de fato, prejudicam a popularidade dele. Como é que tá? Como é que tá a popularidade dele lá? Então, a última pesquisa assim, que vários institutos fizeram foi dos primeiros 100 dias de governo e era a pior popularidade do presidente nos últimos 80 anos. Ou seja, tá ruim. Tá ruim. Mas por quê? É um ponto bem sensível. Quando você pega, por exemplo, política de corte de gastos, a população avalia bem. A política de deportação do governo Trump avalia bem. O que está avaliando mal? A questão econômica. Então, essas taxações, essa guerra comercial, é isso que está sendo avaliado pela população. Uhum. Até porque, para a população americana, conta demais o poder de compra que os caras têm, né? Então, essa questão do Federal Reserve. Porque se você tem uma inflação, o Banco Central, o Federal Reserve, não baixa a taxa de juros. Se não baixa a taxa de juros, uma sociedade tão consumista como a sociedade americana não vai poder consumir. Para isso, é o que mais importa, o que mais... Tanto que, por exemplo, o próprio governo Biden em Câmara, o principal motivo que fez eles perderem o processo eleitoral, claro que teve também toda essa questão cultural, mas na minha visão foi muito mais a questão econômica. As falhas econômicas que subiram a taxa de juros e a inflação de maneira assim exorbitante nos Estados Unidos. Então, se o Trump não consegue resolver isso, eles veem o Trump também como incompetente. Dá pra entender.